Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de quinta-feira. Hoje o nosso tema é a vela. Eu vou falar para vocês um pouco do significado da vela na Bíblia, na arte sacra e também a história da vela, como que ela surgiu, quem foi que inventou, quais foram as etapas até chegarmos nas velas que nós conhecemos hoje. E depois nós temos também intercalado com essa parte teórica que eu vou contando essas histórias para vocês, a gente tem a nossa aula de desenho. Então já pega aí o papel, lápis, borracha, para a gente começar a desenhar a vela. Para quem ainda não curte o nosso canal, curte aí, marca o sininho para você receber todas as notificações, todas as aulas que eu preparo com muito carinho para você. Compartilhem esse conteúdo e comentem aqui embaixo também o que vocês estão achando das aulas. Vamos começar? As velas são um costume muito antigo na igreja, pois simbolizam o Cristo ressuscitado, luz do mundo, como nós lemos em João 8,12. Claro que teve um papel muito importante também, porque iluminava os espaços quando não tínhamos energia elétrica. As casas, as igrejas, né? Mas desde os primórdios da igreja, acender uma vela era uma maneira de honrar a Deus, os santos, os anjos. Então são mais ou menos como as flores, que expressam honra e louvor. Era também um costume colocar uma vela benta nas mãos de uma pessoa que estava sendo velada, como um sinal de sua fé. As velas, ardendo perto dos corpos que estão sendo velados, simbolizam a pureza do espírito que sobe aos céus. E nas orações, acender uma vela é um ato, é um ritual, né, de elevar o seu pedido e o seu desejo aos céus junto de Deus. Pessoal, vamos lá para a nossa aula prática. Olha aqui, separei uma imagem, tá? Peguei essa imagem na internet, vocês têm inúmeras imagens na internet, ou vocês podem acender uma vela em casa mesmo e fotografar, tá? E claro, depois pode colocar num outro contexto, com alguns outros elementos, fazer uma natureza morta, né? Usar a vela como elemento de uma paisagem toda em uma obra. Nós vamos ver isso mais para frente em algumas outras aulas. Então vamos começar com um lápis HB. Nós vamos fazer o desenho a partir de um cilindro. Então vocês vão fazer 2 traços na vertical, tá? 2 traços na vertical e fechar, fazer um retângulo primeiro, para que a gente possa criar esse cilindro. Feito esse retângulo, tá vendo que eu fiz ele um pouquinho mais estreito do que esse aqui. Quem me acompanha sabe, a gente pode fazer exatamente do mesmo jeito, tá? Ou nós podemos também criar algum formato diferente e seguir essas referências. Então agora aqui eu vou fazer uma elipse. Como que eu faço uma elipse? Eu faço um círculo, a gente chama de um círculo achatado, ó, na parte de baixo e na parte de cima, ok? Arredonda aqui nas laterais e vem com essa elipse, que é a parte superior e inferior da vela. Aí eu posso vir apagando essa linha do meio que eu não preciso mais. Então eu apago aqui e apago essa linha aqui de baixo. Posso até dar uma arrumadinha agora aqui nessa parte de baixo aqui da elipse, certo? Eu já tenho a estrutura principal da vela. Vamos agora para uma partezinha da teoria para entender o significado da vela e voltamos para desenhar os detalhes dela. Segundo a Sagrada Escritura, antes da criação do mundo, tudo era uma grande confusão. Era um caos, era uma desordem. Até que Deus mandou que se fizesse a luz, como nós lemos em Gênesis 1, de 1 a 3. Jesus falava exatamente da luz da fé. Ele comparou com uma vela acesa. Aquele que vive sua fé brilha como a luz. Assim, a vela significa a fé daqueles que rezam, significa a presença de Deus em nossa vida. Sobretudo, a presença dele em nós. Outro momento da noite do Sábado Santo, por exemplo, quando o celebrante acende o círio pascal. Significa a ressurreição de Jesus, isto é, a nova vida de Cristo e a sua presença em nós. Agora a gente vem para o pavio. Então, eu subo ele aqui tá inclinadinho na parte de cima e bem aqui começa a chama, ó. Venho fazendo a chama da vela, ok? Aqui e aqui, certo? Agora nós vamos pegar um lápis 4B para a gente começar a colocar as luzes e sombras na vela, para a gente dar volume nesse desenho que nós iniciamos com um cilindro e fomos fazendo os detalhes da vela. Vamos para mais uma parte teórica e voltamos pintando. Quando batizamos uma criança, para significar que o batismo comunica com a vida de fé e também a presença de Deus na alma da criança, acende-se uma vela. E essa vela do batismo, ela é acesa no círio pascal, mostrando que a vida de fé da criança
é a mesma nova vida de Cristo em sua ressurreição. Você sabia que os primeiros cristãos, eles chamavam o batismo de iluminação? Pois era o momento que o batizando recebia a luz de Cristo. Também nas celebrações religiosas, seja na Santa Missa, nos sacramentos ou em qualquer outro culto, as velas acesas significam a expressão da vida de fé daqueles que rezam e a presença de Deus entre nós. A vela também pode ter um sentido de velar, de vigilância, de tomar cuidado para não cair no pecado e uma exigência também de quem tem fé em Deus e quer viver segundo a sua vontade. Bom, agora a gente vai observar os detalhes. Eu fiz questão de pegar essa vela com a cera derretida, ó. Então eu venho fazendo os detalhes da cera. Aqui eu tenho uma. Já posso também começar fazendo essa parte aqui da cera derretida aqui em cima. Aqui eu tenho uma outra parte mais marcada, ó. E faço essas voltinhas aqui na parte superior da vela, que é essa parte derretida. Apago as linhas que eu não preciso mais, que não fazem parte desses detalhes que eu acabei de fazer. Sempre uso também o pincel para não deixar umidade aqui no papel da mão, que às vezes está um pouco suada ou, né, às vezes tem um pouco de gordura na mão, que é natural, né, na pele, então a gente passa o pincel para não marcar. Agora eu começo a fazer essa parte derretida aqui, ó, tem uma curva, venho fazendo as curvinhas aqui embaixo, até chegar aqui. Observa que a vela, ela arredonda aqui, quando chega aqui embaixo ela abre, que é onde a cera está escorrendo. Posso deixar ela até um pouquinho mais pontuda, como está aqui no modelo. E fazer a cera derretida é muito bonito, assim, é um detalhe bem bacana da vela, ó. Agora eu posso continuar aqui, fazer essa outra parte da vela derretida aqui. Novamente outra parafina escorrendo aqui. E aqui uma mais curtinha, ó, que encerra aqui. Então eu tenho as partes onde eu tenho a parafina derretida. Desenhando isso daqui, nós vamos passar para o desenho do pavio. Vamos para mais uma parte da aula teórica, para vocês entenderem a simbologia e a história da vela, e retornamos. Cada vela marca um ano de nossa vida no bolo de aniversário. Já pensaram nisso? Na chama da vela estão presentes as forças da vida e os nossos pedidos para o futuro. Nos aniversários, as velas com o número de anos de vida de alguém representam as etapas no caminho em busca da perfeição e da felicidade. Apagar as velas de aniversário num único sopro simboliza a manifestação da persistência de um sopro de vida superior a tudo que já foi vivido. É como um apagar e começar de novo. Para nós cristãos, simboliza a fé, o amor e o trabalho realizado em prol do reino de Deus. Velas são vidas que se molam na liturgia do amor de Deus e também no amor ao próximo. Lembram das velas no tempo do Advento? Com ramos de pinheiros, a coroa, né? Com 4 velas para preparar, na verdade, o nosso coração para a chegada do menino Jesus na noite de Natal. Primeira coisa, a gente vai identificar aonde estão as partes mais escuras. Então, aqui nós temos mais sombra, então você pode ir passando aqui o lápis 4B. Lembrem que sempre, conforme vai aumentando o número dos lápis, ele vai ficando mais macio. Então, 4B, 6B, 8B, eles são lápis com grafite mais macio, ideais para a gente pintar, porque eles marcam mais, né? Eles saem com uma facilidade. Não vamos pintar até em cima, lembrem da técnica do esfuminho. Para quem não tem esfuminho, a gente pode usar um cotonete. Aqui tem uma parte mais escura, aqui tem outra parte mais escura, Então eu vou descendo. O traço do lápis pode ser em círculos, como também pode ser em riscos, mas sempre curtinhos em várias direções. Não precisa apertar muito o lápis, tá? Porque a gente utiliza realmente esse primeiro como um esboço. Depois, se faltar um pouquinho mais de escuro, eu venho apertando um pouquinho mais o lápis, passando mais uma camada, mas na primeira mão eu uso realmente como um esboço, tá? Delimitando aonde é claro e onde é escuro. Aqui também tem uma parte mais escura, ó, contornando toda essa parafina derretida. Depois a gente vem com mais detalhes. Aqui vocês observem que mais perto da parafina derretida está um pouco mais escuro, mas na outra parte já está mais claro. Aqui também mais escuro e a lateral da vela toda mais escura. Aqui a parte de baixo também está mais escura. Então eu delimitei tudo
tudo onde está mais escuro. E agora a gente vai vir com o esfuminho. Então vamos para mais uma parte teórica e voltamos com o esfuminho. E a história das velas? Uma das primeiras formas de iluminação portátil foram as velas. Elas desempenharam uma função muito importante para a humanidade ao longo de toda a sua história. Os historiadores acreditam que a vela original ela pode ter sido inventada por homens primitivos, aqueles homens lá da caverna, quando eles mergulhavam galhos secos em gordura animal, produzindo assim uma fonte de luz confiável e de queima lenta. Relevos pertencentes também aos antigos egípcios retratam o uso de velas por escritores e filósofos que trabalhavam bem depois do pôr do sol. Essas primeiras velas provavelmente foram desenvolvidas a partir de velas feitas com materiais fibrosos, misturado com ceras ou com gorduras animais, com sebo de gado, de ovelha. E também nós sabemos que já em 3000 a.C., as velas em formato de pratos, elas eram usadas na ilha de Creta. Gente, como eu disse, para quem não tem o esfuminho, pode fazer isso com o cotonete, tá? Vai espalhando, a gente vai deixar até o contorno também aqui já esfumaçado e vamos espalhando esse grafite. Pessoal, tem muitas crianças que acompanham meus vídeos também, isso é muito legal, eu recebo muitas mensagens das crianças, são os pais que estão fazendo os desenhos, que gostam de arte sacra, coloquem as crianças também para desenhar, vocês vão se surpreender como eles pegam rapidinho a técnica, como eles aprendem bem rápido. Tá? Tenho muitas crianças que me acompanham aqui no YouTube. Quem tiver as crianças também aí desenhando, escrevem para mim aí nos comentários. Me mandem também, quando vocês terminarem o desenho, fotografem ele. Vão lá no Instagram, no Mari Bueno Arte Sacra, postem nos stories e me marquem, para que eu possa acompanhar, ver o desenho de vocês. Ó, então eu vou aproveitando aqui, ó, todo o grafite e a sujeirinha que fica aqui no esfuminho, já aproveita e pinta o restante. Aqui também, aqui eu deixo um pouquinho mais claro no meio, tem um pouco mais de luz aqui desse lado da vela, deixo um pouquinho mais claro e vou espalhando. O esfuminho, gente, nada mais é que um conezinho, eu falo que é um charutinho de papel enrolado. Então ele vai fazendo esse papel de espalhar o grafite, trazendo suavidade também, a gente vai sombreando com ele. Percebam que não precisa pintar o desenho inteiro com o grafite. O próprio esfuminho já vai fazendo esse papel. Aqui em cima também, ó, coloquei mais escuro, depois para cima eu vou deixando só sujo, tá? Não preciso colocar mais. Agora eu vou aproveitar essa parte e vou deixar um pouquinho mais escuro aqui nas laterais da parafina escorrida. Tem alguns lugares que tá um pouquinho mais sujo e alguns menos, que é onde tem a parafina mais baixa e mais alta, tá? Podem ir colocando também. Aproveitando essa partezinha que está mais suja, já jogam aqui também, umas partes mais baixas e outras partes mais altas. Aqui também. E vocês podem praticar com muitos outros modelos de velas, com outros formatos, parafina também escorrendo, ou uma vela nova, onde não tem a parafina escorrida. Vocês podem ir fazendo todas essas experiências, tá? Mas viram que é a partir de uma figura geométrica, a partir de um cilindro, a gente consegue desenhar a vela. Vamos para mais uma parte teórica e voltamos para mais detalhes aqui na vela. Na Bíblia, por exemplo, nós encontramos inúmeras referências ao uso de vela, incluindo a história do rei Salomão, que ele, após a conclusão do templo, ele usou 10 castiçais para iluminar as extremidades norte e sul da estrutura. Na Idade Média, a fabricação das velas se tornou uma grande ocupação popular. Prova disso é que surgiram muitas fábricas de vela por toda a Europa. Mais tarde, as velas elas foram usadas também como meio de marcar o tempo. Nos leilões, por exemplo, o tempo de lance ele era limitado porque eles inseriam um alfinete na vela, conforme a vela ia derretendo, o alfinete caía. Quando o alfinete caía, significava que aquele tempo tinha sido encerrado. Embora os materiais que compõem a vela tenham mudado ao longo dos anos, isso é aprimorado, a arte de fazer as velas permaneceu surpreendentemente semelhante aos processos iniciais de produção. Agora a gente vai deixar essa parte aqui do pavio bem escuro, tá? Tem só uma pontinha aqui mais clara e a parte de baixo aqui suavemente marcada, que é a
Aí o que eu vou fazer? Como aqui é branco, eu posso vir aqui na lateral escurecendo com o grafite para eu ter essa parte da vela destacada. Posso fazer isso em toda a vela? Posso. Posso tecer aqui e escurecer toda a vela. Mas principalmente aqui, ó, aonde eu tenho o fogo, para que a chama do fogo destaque. Então eu posso vir aqui com traços maiores, porque aqui eu estou apenas escurecendo o fundo. Aí ela vai destacar mais. Venho aqui também, escurecendo todo o fundo, venho para cá. Pessoal, para quem quer se aprofundar mais, não esqueçam que tem o link da Academia de Arte Sacra, tá? Tem um curso completo de desenho para vocês lá na academia. O link vai estar aqui nos comentários. Posso fazer a mesma coisa com o esfuminho? Sim. Vou até pegar um esfuminho um pouquinho maior aqui. Então eu posso vir aqui e escurecer com o esfuminho. Tô vindo ao contrário do grafite, pra gente poder encostar bem certinho aqui na vela, ao contrário do grafite. Depois eu posso fazer novamente no sentido do lápis. Agora eu posso até dar uma espalhada aqui para concluir essa parte, fazendo esse fundo aqui do desenho. Vamos para mais uma parte teórica e voltamos para fazer os detalhes finais. Em 1824, o francês Jean Jackson Cambaceres, ele introduziu um importante refinamento nessa tecnologia na fabricação das velas. Ele criou o pavio retorcido, porque dessa forma ele queimava mais uniforme. E hoje, muitas velas continuam usando essa mesma tecnologia. A gordura de animais e vegetais, elas foram usadas nas primeiras velas. Mas à medida que essa tecnologia de fabricação das velas foi melhorando, foi progredindo, a cera de abelha tornou-se amplamente utilizada, principalmente por causa do seu odor mais agradável, né? E a ausência também da sujeira que produziam as velas fabricadas com gorduras animais. À medida que a tecnologia das velas foi avançando, essas gorduras de animais foram deixadas de lado e a parafina, uma cera cristalizada de petróleo, tornou-se mais popular principalmente ali na década de 1860. E depois ela acabou sendo misturada com o subproduto do petróleo refinado para criar uma cera mais durável. A fabricação das velas em grande escala, ela tornou-se uma realidade somente a partir de 1834, quando um homem também chamado Joseph Morgan, ele introduziu a primeira máquina que fabricava as velas em uma quantidade maior. E, como eu já disse antes, as máquinas modernas de hoje, elas são muito parecidas com aquelas que foram fabricadas lá no início. A diferença é a velocidade, a precisão e a qualidade no acabamento, que são as principais diferenças com aquelas fabricadas no início. Gente, vamos lá então agora para os detalhes finais da vela. O que são os detalhes finais? Agora a gente vai destacar para que ela apareça mais. Destaca esse pavio. Aqui dentro eu posso deixar também mais esfumaçado, que é a partezinha mais escura, e deixar suavezinho em volta aqui, que fica legal. Nessa parte da vela, eu vou destacar um pouco mais. Vou deixar mais escuro do lado de fora e deixar um pouquinho mais marcado aqui dentro também. Agora eu venho para os detalhes finais. Escurecendo aqui em volta. Dá mais volume. Quando a gente destaca o claro e o escuro, a gente vem trazendo volume para o desenho. Vocês viram que delícia que é pintar uma vela? Gente, a técnica de desenho não é só para quem é artista, não. É uma forma de lazer, de hobby, sabe? A gente acaba relaxando, concentrando no desenho. É uma forma realmente de descansar a mente. Por isso que eu sempre falo que é interessante sempre a gente ter um modelo. Eu sempre trabalho isso com vocês, mas com o tempo vocês podem criar a vela. Você já tem alguma referência, vocês vão criando o formato que vocês querem da vela. Aqui dentro também agora eu vou contornar um pouco mais essas parafinas derretidas. Contornar aqui um pouquinho mais, deixar ela mais destacada, ó. Ok? Aqui assim também, e aí ela fica mais destacada, contornando toda essa parafina, ó, para destacar um pouquinho mais. Essa lateral da vela aqui também tá bem mais escura, então eu escureço um pouquinho mais a parte de baixo. E aí eu posso até pegar a borracha em alguns pontos, pode ser lápis borracha, pode ser a borracha que vocês já têm, e vou deixando alguns pontos mais destacados, ó, deixo alguns pontos mais luminosos, que é onde a parafina está um pouquinho mais alta. Tira o excesso, temos a nossa vela pronta, tá? Um detalhezinho que pode ser feito aqui também, ó, é a gente jogar uma camadinha de claro aqui em volta, ó, que dá aquela impressão da luz, quando ela fica
duplicada aqui, ó. E podemos deixar esses detalhes também aqui na chama. Beleza, gente? Quando terminar o desenho, fotografem e me marquem lá para eu ver como é que ficou. Qualquer dúvida, vão colocando aí nos comentários. Pessoal, chegamos ao final de mais uma aula, nossa aula de quinta-feira, sempre com teoria e prática de elementos de desenho, sempre com um significado, principalmente na Bíblia e na arte sacra. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui embaixo o que você acha dessas aulas, como está te ajudando no dia a dia, se você que é artista, se você participa da igreja, né, como que você também está repassando este conhecimento. Isso é muito importante que a gente possa aprender, mas também passar para outras pessoas. Então compartilhem também o nosso canal, curtam ele, comentem aqui embaixo e compartilhem esse conhecimento com outras pessoas. Para quem quer se aprofundar mais nas aulas de desenho, também tem a Academia de Arte Sacra, que é uma escola completa com teoria e prática. O link está aqui embaixo nos comentários. Até quinta-feira que vem, na nossa próxima aula.